Então, boa noite a todos, boa tarde, né? Ou bom dia também. A gente vai começar as nossas aulas aqui sobre topografia e vamos começar com o assunto que a gente veria depois de rumos e azimuts magnéticos e ambientação, que é a planimetria. A ideia é que seja um vídeo rápido, um vídeo que a gente possa conversar um pouco, vocês possam entender um pouco do levantamento. Sei que esse momento é um momento um pouco mais difícil, nós estamos à distância aí, mas que a gente possa aproveitar esse momento da melhor forma possível, tá bom? Então eu estou passando aqui para vocês um vídeo sobre planimetria, espero que vocês possam vê-lo. Qualquer dúvida eu estarei no chat nesse mesmo horário da hora do vídeo, vocês possam assistir o vídeo, entender aquilo que está sendo pedido aqui de planimetria e também em relação à atividade que vai ser proposta ao final, tá bom? Então vamos lá. Basicamente a gente vai trabalhar a planimetria, né? A planimetria é uma parte da topometria que vai fazer levantamentos de ângulos e distâncias. Basicamente esses ângulos e distâncias eles servem para a gente calcular coordenadas. Seria o sentido mais simples da relação. Essas coordenadas elas são utilizadas para fazer cálculos de área, por exemplo. Fazendo um paralelo, par de coordenadas, né? Isso é um ponto. Aqui nós temos um par de coordenadas, isso está numa relação UTM. Bem, essa diferença ela vai se mostrar depois no processamento dos valores que nós vamos trabalhar. Para primeiro conversar, a gente deve entender o que é uma poligonal. Uma poligonal ela é uma figura geométrica, ela representa um determinado local. Essa representação ela é baseada em vértices e alinhamentos. A gente já tem olhado vértice e alinhamento em rumo e azimuth, então do A para o B, do 1 para o 2, do 0 para o 1. Aqui a gente só vai definir os nomes em relação a isso. Então a primeira questão são os vértices. Os vértices são pontos de interesse. São aqueles pontos que quando nós vamos fazer um levantamento de topografia, você busca conhecê-los, você busca medi-los, fazer a coleta desses pontos. Chamamos de vértice. Eles são pontos de interesse da nossa poligonal. Normalmente eles delimitam a poligonal. Uma outra relação são os alinhamentos. Os alinhamentos é a união entre vértices. É como se eu tivesse um ponto e a linha é uma definição de dois pontos. Aqui é a mesma relação que a gente tem, por exemplo, no plano cartesiano. Só para a gente entender, então a gente teria o E1, E2, o E3 e o E4, como vocês estão vendo aí na tela. E eu posso colocar alguns alinhamentos. O alinhamento E1, E2, o alinhamento E2, E3, o alinhamento E3, E4 e para fechar essa poligonal, o alinhamento E4 e E1. Lembrando que essa poligonal pode ser aberta também, por exemplo, E1, E2, E3 para o E4 e não fechar em E1. Posso ter essa poligonal sem que ela necessariamente volte ao ponto de origem. Tudo bem? Bem, aqui só voltando um pouquinho nesse alinhamento. Então, gente, quando a gente faz um levantamento planimétrico, para fazer esse levantamento poligonal, a gente tem que olhar para a norma, né? A norma vai dizer que existe algum planejamento sobre a execução de levantamentos, principalmente nessas operações de ângulos e distância. Primeiro, tem que ter um planejamento. Que método que eu vou utilizar para fazer esse levantamento? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos aprender um deles. Um outro é o que eu vou usar para amarrar esse levantamento. Que ponto de apoio topográfico eu vou ter? É um valor de coordenada conhecida, é um valor do IBGE, como é que eu vou trabalhar essa relação? Depois disso, eu faço propriamente o levantamento e o levantamento dos pontos de interesse que eu tenho, principalmente levando em consideração os levantamentos de detalhe, tipo casa, ao redor da minha propriedade, o limite, a casa, se tem uma estrada, enfim, são pontos que eu devo levantar. Depois disso nós vamos para o escritório, onde eu vou fazer o cálculo de ajustes e de erros. Por fim, eu vou conseguir trabalhar um desenho topográfico final e um relatório técnico final. É isso que a gente pede para vocês no campo também, na hora que a gente está fazendo as nossas aulas práticas. Dentre os equipamentos, vocês já viram isso, a gente tem alguns equipamentos que nós utilizamos. Dentre deles, tem dois que é aqueles que a gente mais usa em campo, que é, por exemplo, um prisma associado a uma estação total. Esses são os equipamentos básicos para fazer planimetria. Existem outros, mais antigos, mais novos, mas hoje o que nós dispomos até aqui no laboratório de topografia é uma estação total, o prisma, bastão, tripé, coisas que vocês já viram em campo. Bem, a gente, só para relembrar, a gente tem uma relação entre tipos, divisões da topografia,
que é a divisão entre o que é planimétrico, altimétrico e planialtimétrico. Nesse momento nós estamos trabalhando no levantamento planimétrico, quer dizer, a gente vai coletar ângulos horizontais e distâncias horizontais. Ainda não vamos coletar levantamento de ângulos verticais, porém, por enquanto, vamos trabalhar tudo no plano horizontal. Existe também uma relação em relação à precisão. Existem levantamentos que são expeditos, alguns são comuns e outros são de precisão. Essa é uma classificação mais simplória desses levantamentos, né? Se a gente for para a norma, a gente vai ver que existem classes de precisão. Depois, mais para frente, a gente vai falar isso quando fala de erros e tolerância, vai ser numa próxima aula. Bem, os expeditos são aqueles levantamentos que têm baixa precisão. Normalmente é um levantamento mais rápido de ser feito. O comum é aquele que normalmente nós fazemos aí no nosso dia a dia. Existe precisão. Essa precisão depende muito do tipo de produto topográfico que você precisa. E existem os de precisão. Esses são levantamentos que necessitam de uma precisão alta, quer dizer, o erro tem que ser bem pequeno. Bem, podemos classificá-los dessas formas, ok? Conceitualizando, uma coisa que a gente já viu em campo é o nome dos vértices que a gente utiliza. Existe uma coisa chamada de vértice conhecido, são aqueles que a gente conhece as coordenadas planas, uma vez que elas foram calculadas e processadas. Esses pontos normalmente eles são utilizados para a gente poder calcular o erro do levantamento. São todos os vértices que a gente levantou em campo. Bem, existe o vértice estação, onde a gente vai colocar a estação total, como a gente viu em campo também, onde a gente vai alocar o equipamento de estação para poder fazer a medição da ré e da vante. Então o vértice ré, ele é um vértice que vem imediatamente antes do vértice estação e ele serve para zerar o equipamento, para chegar ao equipamento e dar um norte para ele. Seja um norte arbitrário, seja um norte da bússola, mas ele serve para que a gente possa começar a fazer o levantamento e a partir dele fazer um cálculo de ângulo e distância. Depois nós temos o vértice vante. O vértice vante ele é imediatamente após o vértice estação. Ele serve para realizar o próprio levantamento do campo. Dependendo do método, a gente vai alternar os nomes em relação ao que é estação, ré e vante, ou vai alterar um pouco da relação que nós vamos utilizar. Bem, no primeiro momento a gente vai aprender a mexer com o levantamento de irradiação. E aí ele tem algumas características importantes que nós vamos ver na aula de hoje. Então, basicamente, a estação vai calcular uma distância, esse D12, e um ângulo, que nós chamamos de alfa 12, quer dizer, do ponto 1 para o ponto 2, tá bom? Existem sempre métodos principais e métodos secundários. O método principal, normalmente, é aquele que a gente busca fazer a poligonal de base. O método secundário é aquele que nós fazemos levantamentos de detalhes dentro do terreno. Existe um método principal que a gente chama de poligonação. Essa nós vamos ver mais para frente. A poligonação, então, ele começa num ponto e ele termina nesse mesmo ponto. A gente vai aprender hoje um método que não é a poligonação, mas sim a irradiação. O método secundário, que nós chamamos de irradiação, basicamente é através de uma relação de um alinhamento, você irradia pontos a partir desse alinhamento. Então você vai poder levantar outros pontos a partir de um alinhamento que você colocou equipamento. Tipo, eu coloquei equipamento no P1 e eu zerei no P0. E aí eu levanto outros pontos, o I1, o I2, o I3 e assim por diante, com seus ângulos horizontais e com suas distâncias horizontais medidas pelo equipamento. Normalmente nós usamos isso para fazer levantamentos de detalhe no terreno. Bem, pensando em radiação, a gente pode ter algumas formas de fazer a irradiação. Primeiramente, a gente teria quando o equipamento e a ré fazem parte do levantamento. Então, eu tenho ali um quadrado, que seria meu terreno. O E1 é onde eu coloco o meu equipamento. O meu E0 é onde está a minha ré. E eu vou levantar outros dois pontos, o E2 e o E3. Pelo fato da estação e a ré fazerem parte do levantamento, eu vou calcular primeiro um ângulo alfa 12, que vai sair do E1 para o E2. E uma distância 12, do ponto 1 para o ponto 2. E depois eu calculo um ângulo horizontal alfa 13 e uma distância também 13.
Repare o seguinte, né? Nós temos aqui 4 vértices, mas eu levantei em campo apenas 2 depois do primeiro alinhamento. Então você tem 4 vértices, 4 alinhamentos, e a estação e a ré fazem parte do levantamento. Existe um outro tipo, onde a estação ela não faz parte do levantamento. Normalmente a gente tem Normalmente nós colocamos esse equipamento no meio da própria poligonal. Não tem essa necessidade, ela poderia estar fora. É que aqui é mais por uma questão didática. Mas ela poderia estar fora dessa própria poligonal. Então repare o seguinte, eu coloquei a estação no centro e a ré ainda faz parte do levantamento. Ou seja, eu vou levantar um primeiro ângulo, a partir desse levantamento E1, E0, onde vai ser um E1, E2. E eu vou ter aí uma distância 1, 2 e um alfa 1, 2. Aqui eu estou mostrando os ângulos primeiro. Então depois eu posso, a partir desse elemento E0, E1, criar um ângulo 1, 3, onde você vai ter ali de 1 para 3. Vou colocar o mouse aqui para você. O meu mouse vai aparecer. De 1 para 3. Então você tem aí um levantamento. A partir desse alinhamento, vou ter lá do ponto 1 para o ponto 2, alfa 1, 2. E do ponto 1 para o ponto 3, alfa 1, 3. Continuando, eu posso ter um outro ângulo, quando eu trabalho aqui para a coordenada E4. Então, a partir desse alinhamento, eu crio um ângulo horizontal, alfa 4. Repare o seguinte, aqui na nossa planilha de campo, a gente vai colocando esses valores que nós coletamos. Os valores de ângulo, 3, 4 valores também. E depois nós temos aí os valores das nossas distâncias. Olha lá. Distância 1, 4. São os valores de distância horizontal. A partir desses valores eu posso fazer o cálculo de coordenada. Existe um outro tipo de levantamento de radiação quando a gente coloca o equipamento, quer dizer, quando nem a estação e nem a ré fazem parte do levantamento, né? Repare o seguinte, eu coloquei a estação no centro, coloquei a ré fora da minha poligonal e eu levantei 4 pontos. Esses 4 pontos foram levantados a partir desse primeiro alinhamento. Então eu tenho um alinhamento 0, 1 e 0. E a partir desse alinhamento eu vou calcular o primeiro valor de ângulo. Esse ângulo alfa 1, 2. Alfa 1, 2. Depois vou calcular um outro valor de ângulo a partir desse alinhamento, alfa 1, 3. Depois calculo um outro valor de ângulo a partir desse elemento, que é esse ângulo maior, alfa 1, 4. Depois vou levantar um outro ângulo, que eu acho que não saiu aqui, alfa 1, 5, que é esse levantamento a partir desse elemento E1, E0 para um E1, E5. E termino o meu levantamento. Repare o seguinte, em nenhum momento, nos 3 tipos de levantamentos por irradiação, a minha estação não mudou de posição, ela sempre se manteve no mesmo local. O que basicamente mudou foi a posição que eu estou observando em relação à estação. Eu olhei para lugares diferentes, mas o equipamento nunca saiu do local. Pelo fato dele nunca ter saído do local, nós podemos chamar isso de radiação simples. A irradiação simples, então, é quando nós temos um levantamento por irradiação, que é uma planimetria, onde a estação total ela fica permanente num determinado ponto. Depois nós vamos ver que existe a irradiação composta, mas por enquanto a gente vai entender que existe a irradiação simples. Bem, isso vai acontecer em todos os levantamentos, é uma coisa interessante. A nossa planilha de campo, que é essa tabela do Excel aqui, ela conversa com você. Então, por exemplo, olha o seguinte, sempre eu vou ter o alinhamento E0, E1, e a partir dele eu marco os outros pontos, E2, E3, E4 e E5. Repare que a planilha conversa com você. Eu tenho o ponto 1, 2, então é alfa 1, 2, distância 1, 2. O ponto 1, 3 é alfa 1, 3, distância 1, 3. É o E1, E4, alfa 1, 4 e D1, 4. E1, E5, então eu tenho um ângulo 1, 5 e distância também 1, 5. A partir dos levantamentos, nós vamos entender depois que existem os passos para cálculo de radiação, como nós chegamos nos valores de coordenada. Mas por enquanto você está entendendo como que se dá a relação do levantamento por irradiação.
a partir dos pontos que você coletou em campo, que pode ser a estação e a ré fazerem parte do levantamento, a estação estando fora e a ré dentro do levantamento, e quando a ré e a estação estão fora do levantamento. Elas não fazem parte da poligonal, elas não são alinhamentos da poligonal. Repare o seguinte, que eu tenho uma linha mais grossa ligando esses quadrados. E eles não são os alinhamentos do levantamento, e sim são os lados da poligonal. Existe isso também, que são os lados do meu levantamento, que é o E2, E3, E3, E4, E4, E5, E5, E2. São distâncias também que nós devemos calcular aí no levantamento. Mas por enquanto, a gente vai entender quais são os tipos de levantamento. Esses são os 3 tipos básicos de levantamento por irradiação. Ali, última distância, 1,5. Bem, normalmente a gente usa isso para poder fazer um croquis da área, né? Então aqui eu coloquei uma imagem de um croquis, onde você tem uma poligonal com alguns detalhes dentro dessa poligonal. E essa poligonal provavelmente são terrenos aí que estão circundando outros terrenos. Eu sempre brinco, né, que é sempre nome de avô, né? Então seu Antônio de Souza, seu André, o seu Moacir, a Ana Lúcia, são sempre aí confrontantes do seu próprio levantamento. Repare que existe também aqui uma relação entre norte verdadeiro e norte magnético nesse croquis, né? Uma outra coisa interessante é que tem alguns dados, tipo escala do mapa, uma outra coisa, informações da própria fazenda, a fazenda da ilha, né, pelo caso aqui, da representação. E também existe algumas notações sobre o que tem dentro do levantamento. Então você tem ali a casa, um lago, um poste, um córrego, uma estrada e o ponto topográfico. São essas bolinhas aí não preenchidas. Bem, eu teria aí vários vértices e no meu final eu teria esse desenho topográfico de uma determinada área. A ideia é que mais para frente a gente possa ter uma aula de AutoCAD. Talvez a gente vai ter essa aula por EAD. Vocês vão montar aí um mapinha a partir de uma coisa que eu vou brincar aqui com vocês. Vocês vão entregar isso para mim também, tá bom? Então, a partir desses pontos da poligonal principal, a gente pode amarrar outros pontos de interesse, que no caso são esses pontos que estão aí dentro. Por exemplo, a casa, o córrego, uma estrada, um lago, ou esse alagado, como ele disse. São pontos que nós possamos levantar dentro da poligonal. Todos esses pontos, eles são materializados de alguma forma. Eles são materializados através de piquetes. Eles podem ser artificiais, ou pode ser piquetes naturais. Esses piquetes são pontos que vão demonstrar o que está acontecendo no local. Normalmente a gente trabalha sempre com um piquete e uma estaca testemunha. Essa estaca testemunha, ela serve para a gente poder encontrar o piquete que a gente levantou. Existem marcos que são artificiais, que são esses marcos de madeirinha, que são os piquetes, ou aqueles marcos de concreto que tem uma placa de metal em cima. Depois eu coloco uma imagem aqui numa outra aula para vocês verem. Mas basicamente a gente tem que demarcar o local. É interessante pensar também que existe uma temporalidade desses pontos. Por exemplo, no loteamento você não vai manter aquele piquete para sempre, mas só para demarcar o limite entre lotes. Depois você pode tirar aí esse piquete e de fato você não vai utilizar ele mais, ou seja, ele é temporário, vai estar lá por um determinado tempo. Dentre os naturais, a gente pode ter alguns pontos que já foram levantados anteriormente, tipo a torre da igreja, árvores, postes, pontes, prédios, outras construções. São pontos aí que já existem naquele local, ou podem ser artificiais, que são esses que normalmente nós marcamos com piquetes, marcas de tinta, marcos geodésicos, que é esse marco aqui, ó, essa imagem aqui, essa ilustração, ou referências de nível, que também parece um pouco como esses marcos geodésicos aqui, que vão demonstrar ali um valor de coordenada plana e um valor de coordenada altimétrica. Então nós materializamos esse levantamento. Todos esses vértices, o E1, E2, E3, E4, todos são materializados em campo.